Como é bom a gente poder estar na casa do Senhor na segunda-feira, né? Muitas vezes nesse mesmo horário a gente está na frente da televisão, gastando nosso tempo com tantas outras coisas e nós esquecemos de ter um contato com o Senhor. Então essa semana vai forçar a gente a ter um contato com Deus que tudo pode. Amém? Para você ter uma semana abençoada, para você ter a partir de agora sua família, uma família abençoada. Lá na chácara com os meninos, nós diariamente temos 3 momentos da palavra de Deus: na hora do almoço, no café, na hora do almoço, na janta. E tem uns meninos que saíam de visita, eles faziam às vezes até o que nós fazemos aqui. Então eles saíam para visita, eles achavam que eles estavam de férias da casa e de Deus. Então nem pegavam na Bíblia, nem tinham relação com a palavra de Deus nos dias que estão visitando a sua casa. São os meninos que estão com 6 meses dentro da casa. Daí essa semana Deus tocou no meu coração para fazer 2 palavras, para que eles fizessem um exercício em casa para forçar eles a ter um devocional com Deus diariamente. Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Com a igreja, com as nossas vidas, para todos os dias a gente ter um contato com o Senhor. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso físico, né? Comendo 3, 4, 5 refeições por dia, nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Se a gente não alimenta o nosso espírito, nós morreremos espiritualmente. Daí a presença de Deus na sua vida já não vai ser uma presença real. Então é bom a gente estar aqui, que isso possa ser um hábito. Se você não está aqui na casa do Senhor todos os dias, mas que você possa na sua casa transformar num templo do Senhor. Amém? E a ideia que nós temos para essa semana é justamente isso: nós abençoarmos a nossa família, para que nós possamos viver a verdadeira família de Deus dentro dos nossos lares. Queria que você fechasse agora seus olhos, curvasse sua fronte, para que nós pudéssemos agora ter um momento de oração. No momento da palavra, é o momento que o mundo espiritual mais se manifesta na nossa vida. Se a gente tivesse olhos espirituais, nós íamos chegar aqui agora anjos e demônios lutando para querer tirar a tua paz, os demônios e os anjos lutando para que você grave essa palavra e que essa palavra possa ficar no seu coração. E agora a gente vai dar força para os anjos. Amém? Comece a orar agora. Esqueça da sua casa. Sua casa está bem cuidada. O Senhor está mandando agora, em nome de Jesus, anjos para cuidar da sua casa. Se você deixou o fogão ligado, aceso, o anjo vai desligar agora, em nome de Jesus. Se o ferro ficou ligado, o anjo vai tirar da tomada. Não se preocupe com a sua casa. Não se preocupe com as coisas lá fora, mas que você possa se concentrar agora na palavra de Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo, por esse momento que nós temos agora, de poder aprender um pouquinho da tua palavra, ó Deus. Nós estamos iniciando uma semana preciosa para as nossas vidas. É uma semana que nós estamos dedicando à nossa família, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, como que Satanás tem feito estrandalhaço na vida familiar. Tantas pessoas sofrendo porque não tiveram uma família estruturada. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ter a nossa família estruturada, como casal, como pai, como mãe, como filhos. Enfim, nós vivemos a harmonia do Senhor dentro do nosso lar. E agora, ó Pai, eu peço que em nome de Jesus, que essa primeira ministração que está iniciando essa semana, possa ser, Senhor, vinda do Teu coração. Que o Senhor possa estar usando os meus lábios, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Que da mesma forma, ó Pai, que o Senhor bateu em mim durante o tempo que eu estava preparando essa palavra, ó Deus, o Senhor possa fazer da mesma forma com os irmãos que estão aqui. Para que eles possam sair daqui, ó Deus, sabendo que existe uma importância muito grande, que eles precisam, em nome de Jesus, dedicar suas vidas, ó Deus, para poder educar seus filhos da forma correta. Abençoa esse tempo agora, ó Deus, e que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1 ao verso 4. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Efésios 6, 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: Vós, filhos,
Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Irmãos, nos últimos dias, para mim tem sido mais forte do que no tempos atrás, a importância que nós temos ter como pais para que nós possamos ter uma família abençoada. Eu fiz a conta esses dias, passou pela casa de recuperação, mais ou menos, que é o meu laboratório. Então eu uso bastante a casa, porque é o melhor laboratório que existe, é a casa de recuperação. Porque lá a gente vê, a gente não fica só convivendo com as pessoas, mas a gente entra na história de vida das pessoas. Então nós ficamos sabendo de tudo aquilo que as pessoas estão vivendo e dá para a gente ter uma ideia do que levou aquela pessoa a estar passando por aquele momento tão difícil, que ele teve que se render ao mundo de drogas, de bebidas, para poder esquecer e ter uma felicidade que ele não encontrou dentro da sua família e dentro da palavra de Deus. Então lá é um laboratório, lá para mim assim tem sido edificante trabalhar com aqueles meninos, porque eu aprendi muito, eu aprendo muito com eles. Nos últimos dias tem sido muito grande, muito forte no meu coração a importância que nós temos que ter com os nossos filhos. No projeto Sou Vivo Não Uso Drogas, nós já lidamos com crianças desde o início, desde 2009 nós trabalhamos com crianças no projeto. A Tuca está praticamente há 3 anos, há 3 anos, trabalhando nas escolas com as crianças durante o mês de outubro e novembro, junto com a equipe dela. Por quê? Porque nós sabemos que é nos pequenos que nós vamos conseguir produzir neles um amor grande pela palavra de Deus e conseguir, de certa forma, plantar uma sementinha para que ele possa ser um cidadão do bem. Quando a gente fez a casa de recuperação, isso me deu mais força ainda. Às vezes a gente acha assim, não, a gente está com a casa de recuperação, agora o foco é a casa de recuperação. Então a parte de prevenção nas escolas a gente vai deixar um pouquinho e vamos focar nos meninos da casa. Muito pelo contrário. Esse ano mesmo nós estamos trabalhando para a gente ter 3 gibis, não um só, para a gente entregar nas escolas, para que a gente possa trabalhar nas escolas com as crianças. Porque eu fiquei com o cabelo mais branco de ver as histórias que eu tenho escutado todos os dias na casa de recuperação. Todos, 100%. Aproximadamente, mais ou menos, uns 50 pessoas que já passaram pela casa desde o dia que ela foi criada, que ela iniciou o primeiro internamento. Todos são frutos de lares desestruturados. Todos. Não tem nenhum que eu possa falar assim para vocês. Não, ali era perfeito, o pai era perfeito, a mãe era perfeita, eles viviam a palavra de Deus, o lar era um lar abençoado e a pessoa se desviou porque ele optou por isso e hoje ele está dando trabalho. Sempre, de todos que passaram lá, existe algum problema, alguma coisa dentro do lar que feriu a vida daquele menino quando ainda era pequeno e que trouxe consequências terríveis para ele, e hoje ele está numa casa de recuperação tentando se libertar de traumas, de dificuldades para poder ter uma vida melhor. Então isso dá mais força ainda para a gente poder, eu cuidar dos meus filhos, me deu desespero na verdade, e eu quero ser um pai ideal, eu quero que a Tuca seja uma mãe ideal para os nossos filhos, para que nós não venhamos perder ela para o mundo. Muitas vezes quando nós somos pais, quando nós tornamos pais, você, nós não sabemos de como lidar com essa situação. Por mais que você tenha mais ou menos a ideia de como é lidar e como é ter um filho, na verdade você nasce, você tem um filho, você vê ele crescendo e você vai aprendendo conforme vai o tempo passando. Então, literalmente, um pai e uma mãe, muitas vezes, na maioria das vezes, ele cai de paraquedas. Por mais que você sonhou, preparou, você planejou aquele filho, quando você vê aquela criança nas suas mãos, é aí que começa o bicho pegar, porque nós não sabemos. A palavra de Deus diz assim, que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras.
E muitas vezes nós erramos como pai, como mãe, porque nós realmente não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem toda a fórmula, tudo aquilo que nós precisamos saber para a gente poder educar os nossos filhos conforme o Senhor quer que nós cuidemos, né? Mas muitas vezes nós esquecemos da palavra e queremos usar a técnica, talvez que o nosso avô foi criado, talvez como nossos pais foram criados. E o mundo, na verdade, ele mudou muito, muito. A mesma educação que talvez seu avô deu para o seu pai, ela não vale mais nesse tempo. Da palavra de Deus vale, por quê? Porque a palavra de Deus aqui está escrito que ela se renova todos os dias em nós. Então a mesma palavra que é pregada 2000 anos atrás, ela traz para a gente aqui, e se nós colocarmos em prática isso na nossa vida, nós vamos ter uma vida perfeita, porque ela se renova. Ela tem, o Novo Testamento tem mais de 2000 anos, olha quanto tempo. E se a gente colocar em prática o que está aqui, então nós teremos uma vida perfeita diante do Senhor, você vai viver bem. Então a gente tem que ter em prática nossa fórmula de criação de filhos. E como filhos também, aqui eu estou vendo que tem bastante filhos, a nossa criação, a nossa forma de viver tem que estar fundamentado na palavra. Se nós não fizermos isso, nós vamos errar. E eu levantei aqui alguns tipos de pais. Eu estou vendo que tem bastante gente que está acompanhado do marido, não vale cotovelada agora, né? Porque quando a gente está lendo aqui, daí identificou com um tipo de pai, um tipo de mãe, a primeira coisa é cutucar, né? Então não vale, porque tem para todo mundo. O pai vai apanhar nessa noite, a mãe vai apanhar também. Então nós temos para dar chibatada em todo mundo, assim como eu levei quando eu estava estudando essa palavra. Falei para a Tuca quando eu estava lendo, né? Falei assim para ela, que muitas coisas que eu coloquei aqui, que Deus me deu, veio de encontro a vários erros que eu tenho cometido dentro da nossa casa. Então preciso ser um pai melhor. Então da mesma forma você vai apanhar hoje. Se seu marido não está aqui, então não fica pensando aqui, isso aqui era só para o meu marido. Não, é para você. Se você está aqui, porque Deus quer falar ao seu coração. Se você quiser levar de alguma forma, se quiser que seu marido apanhe um pouquinho, depois você pega com o Tiago o DVD e leva para casa e assiste com ele. Daí você vai lascar nele também umas palmadas, para ele aprender a ser pai também. Mas essa palavra é para nós hoje, que nós estamos aqui. Deus te trouxe, não foi por acaso, para que você possa aprender. Se você não tem filho, talvez você não tenha nem namorado ainda, talvez você nem pensou em casamento e vai ter que ouvir hoje uma palavra para filhos. Eu queria que você ficasse com o teu coração bem tranquilo. Você vai ser um pai melhor que todo mundo, porque você está sendo preparado antes de acontecer, de você ter o filho nas suas mãos. E também, como filho, você vai apanhar um pouquinho também. Então vamos lá. Eu queria deixar aqui alguns tipos de pais que eu levantei. Primeiro tipo de pai, os pais rejeitadores. São aqueles pais que rejeitaram seus filhos, de alguma forma eles rejeitam seus filhos, algum motivo, e eles não dedicam o amor que eles deveriam dedicar para eles. Às vezes é porque o pai tem preferência. Infelizmente, em alguns lares que existe mais de um filho, às vezes o pai se identifica mais com aquele menino, a mãe identifica com aquela menina, ou com aquele menino também, com outro menino, e acaba despertando nele uma preferência, e ele acaba rejeitando aquelas crianças, aqueles outros filhos, que também padecem, merecem todo o carinho, que também é a herança de Deus, mas acaba rejeitando. Isso é diferente de você dedicar um tempo mais para o seu filho que está precisando naquele momento de uma atenção melhor. É diferente. O que eu estou dizendo é aquele que é literalmente rasgado a preferência por algum filho. Na casa, a Tuca está rindo porque na casa dela, infelizmente, ela já se conformou. Mas existe notório, né, no lar da Vera e da Tuca, uma preferência extraordinária, excepcional pelo o filho, que eu acho que a igreja nem conhece, o irmão da Tuca, que não mora aqui, mora no Rio de Janeiro. Mas muitas vezes tem pais que fazem isso, despertam aquela preferência para aquele filho e acabam não dando um amor, carinho e dedicação necessária para aqueles outros filhos que são herança de Deus. Agora tem momentos que você precisa despertar uma atenção melhor. Por exemplo, quando Pedro, ele tinha 3 anos de idade, ele ficou 17 dias no hospital.
Nós quase perdemos o Pedro. Assim, foi debaixo de muita oração. Deus queria mexer comigo e com a Tuca. E nós recebemos uma palavra em cima disso aí, que Ele queria chacoalhar a gente, para que nós pudéssemos estar exercendo o ministério que Deus tinha nos dado. E nesse período ele ficou internado 17 dias. Nesses 17 dias nós moramos no hospital. E nós já tínhamos 2 filhos, tinha a Rebeca e a Maria, a Nina não existia ainda. E nesse tempo nós tivemos que dedicar toda a nossa vida em função do Pedro. Mas foi por algo momentâneo, porque naquele momento o Pedro precisava de ter uma atenção maior. Então tem fases na idade da criança que você precisa ter uma atenção maior, que aqueles mais velhos tiveram essa atenção também quando eles eram pequenos. Então é diferente, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquela preferência rasgada mesmo, que a pessoa, o pai, a mãe, tem preferência para aquela criança e acaba abandonando os outros filhos. Tem gente que rejeita por outros motivos, talvez por uma gravidez indesejada, talvez foi fruto de uma preparação, não sonhou com aquele filho, não era aquele momento que ela queria ter aquele filho, e acabou vindo esse filho, e acaba rejeitando. Tem pais que eu já vi e conheço histórias que rejeitaram até hoje, porque o filho não veio no momento certo, não era para ter esse filho. A mulher tinha que ter, com coisa que só a mulher que faz, né? A mulher tinha que ter esse cuidado para não ter esse filho nesse momento, porque não era nesse momento que eu precisava desse filho. Então, na verdade, são pais que estão rejeitando, pais rejeitadores. Existem outros que rejeitam porque o filho veio com algum defeito. O filho não tem culpa de nada. Ele nasceu com aquele probleminha e o pai e a mãe às vezes rejeita pela forma da criança. Talvez com um problema cerebral, talvez com alguma doença irreversível que não vai ter cura e acaba rejeitando. Esses dias atrás apareceu na televisão, acho que vocês viram, teve uma campanha para que não seja aprovada aquela lei que quando a criança tem algum problema mental, que o pai e a mãe possam decidir pelo aborto, né? E eu vi um vídeo no YouTube, na internet, de uma mãe e um pai que decidiu criar seu filho, e ela era menina, eu acho, menina, né? E ela tinha um problema muito grave. A menina era assim, dava dó de olhar para a menina assim do problema dela, um problema cerebral. E a mãe, você vê assim o carinho que a mãe e o pai estavam depositando em cima daquela criança, mesmo com defeito, ela amando aquela criança acima de tudo, porque é uma criatura de Deus. E muitas vezes a gente vê, né, pessoas rejeitando os filhos porque não veio da forma que você sonhava. Tem gente que rejeita porque sonhava com um menino, e de repente naquela gravidez veio uma menina, comprou tudo azul, que tinha certeza que era homem. O médico até deu esperança de ser um filho homem, e de repente quando ele vai lá no ultrassom junto com a esposa, recebe a notícia que é uma menina. Daí rejeita. E vice-versa acontece também, né? Compra tudo rosa. Não, agora vai vir a menina que eu estou sonhando, que eu estou pedindo a Deus. De repente recebe a notícia, é um homem, rejeita. Então existem pais rejeitadores, mas que em nome de Jesus você possa nunca rejeitar o seu filho. Na casa de recuperação aconteceu um caso do menino que ele sofre até hoje, ele está na chácara ainda. E ele sofre até hoje de um complexo de inferioridade causado pela rejeição da mãe. Quando a mãe teve ele de fruto de um namoro, então não foi planejado. Na verdade ela nem se lembra direito quem que é o pai, quem que é a pessoa. E ele nasceu, e logo ela veio e se relacionou com uma pessoa e teve filhos desse casamento. Teve ele, que já veio junto, e depois ele casou e veio filhos. E ela dedica tudo para ela, a dedicação da vida dela sobre os filhos que é desse casamento, desse menino que foi fruto do acaso, porque ela não se cuidou e acabou vindo essa criança, ela rejeitou. Então ela comprava um tênis, ele tem um complexo enorme, ele chora quando ele conta isso. Então a mãe ia comprar um tênis, comprava um tênis para o irmão, para ela esperava a doação de algum parente para poder dar para ele. Então ele cresceu dessa forma, cresceu sendo deixado de segundo plano. Agora, que culpa tem essa criança? Pelo erro da mãe de ter tido esse relacionamento antes do casamento, né? E hoje ele tem um complexo de inferioridade assim que pega muito forte na vida dele. Nosso desafio hoje na casa de recuperação com essa vida
é mostrar para ele que ele é uma pessoa especial, que mesmo aparente ser que foi fruto do acaso, na verdade Deus sonhou pela vida dele. Deus tem um plano para ser realizado na vida dele. Foi rejeitado, fruto de um pai, de uma mãe que rejeitou o seu filho. Tem outro caso que nós atendemos ali na casa também, que quando a mãe foi ganhar o nenê, quando ela foi ter o nenê, ela morreu no hospital, a mãe. Eu não sei se na hora o médico teve que optar pela vida da mãe, pela vida do filho, mas enfim, ela morreu, nasceu o filho. O pai culpou, por muitos anos o pai culpou a criança, que não tem culpa de nada, pela morte da esposa. Então ele sofre um trauma tremendo dentro dele, ele tem um trauma tremendo dentro dele por causa dessa rejeição. Então, que em nome de Jesus, talvez esse tipo de pai, você já se identificou. Se você se identificou, é tempo de você mudar. Não importa a idade que seu filho tem, a necessidade de um conserto. Muitas vezes ele está esperando você ter esse conserto com ele para que ele possa romper. É só um milagre de Deus através da sua vida, de pai e mãe, para poder conseguir fazer com que essa criança que talvez foi rejeitada, ter uma vida plena, uma vida diferente da agora para frente. Outro tipo de pai, eu queria falar sobre pais violentos. São aqueles pais agressores. São pais que em momento de ira, que confundem, o seu dia a dia de trabalho, pais e mães, confundem a sua relação com o mundo dentro da sua própria casa, e quando chega em casa desconta nos filhos. Há um tempo atrás, quando eu estava ministrando aqui, eu contei, mas vou falar de novo. Teve uma época que eu sou assim, eu aparento ser bem calmo, mas na verdade eu sou uma pessoa que eu tenho um domínio próprio dentro de mim. Meu maior desafio é me dominar, porque eu sou uma pessoa extremamente nervosa, mas que graças a Deus, Deus tem me ensinado a me controlar. Então todo mundo acha que eu sou calmo, que eu sou bem calmo, mas na verdade eu não sou. A Tuca sabe disso, não sou nervoso. Mas eu aprendi a lidar com isso, então eu consigo hoje me controlar. E teve um dia, a Rebeca ainda era pequenininha, nem lembro o que ela tinha feito, mas ela tinha feito alguma malcriação, e eu fiquei muito irado. E daí naquele momento eu peguei na orelha dela, mas eu levantei ela pela orelha. Se a Tuca não intervisse na hora não chegasse para tirar minha mão da orelha dela, a orelha dela ia sair na minha mão. Ou ela ia ter alguma deformidade na orelha, de tanto que eu puxei para cima, e uma orelha ia ser maior que a outra. Mas por quê? No momento de ira, eu não me contive e quis corrigir os meus filhos. Então muitas vezes nós nos tornamos violentos por causa disso, nós misturamos as coisas. A Nina foi uma criança que deu muito trabalho para nós, foi o maior desafio nosso na nossa casa, é a Nina. Até então, a gente estava tirando de letra a criação de todos os nossos filhos. Às vezes até, eu creio nisso, que Deus permitiu que a Nina viesse com essa personalidade, para nos ensinar a ajudar pais. Porque às vezes a gente via uma criança que estava dando trabalho, que estava dando luta para o pai, para a mãe, às vezes a gente falava assim: eu acho que alguma coisa está errada, o pai não está sabendo educar, a mãe não está sabendo educar. Daí de repente vem a Nina, dando para a gente um trabalho triplicado, que os 3 não deram, a Nina deu, somado e ao quadrado. Teve dias que ela fazia alguma malcriação, que eu chegava no quarto, a Tuca estava inteira empipocada, ela estava inteira alérgica, porque ela estava se contendo para que ela não pudesse, para ela não corrigir a Nina no momento de ira, porque nós nos iramos com os nossos filhos. Então, para que ela não pegasse a cinta naquele momento e batesse na Nina ou o chinelo e corrigisse ela, então ela segurava de tal forma que ela ficava empipocada inteira, alérgica, para depois que passasse ela pudesse corrigir daí a Nina da forma correta, para que não se tornasse uma mãe ou eu mesmo um pai violento. Então nós precisamos saber disso. Foi sábado agora, nós fomos comer na casa do meu sogro. Aí sentamos na mesa para comer, e a Nina pediu para que a mãe dela cortasse o pastel, e a Nina é cheia de coisa. Então assim, se ela pediu para a mãe que tem que cortar, não pode ser o pai. Daí a Tuca estava vendo alguma coisa, não me lembro, daí eu peguei e cortei o pastel para ela. Na hora que eu devolvi o prato para ela, ela fez o maior escândalo.
Daí a avó dela foi falar com ela, ela desrespeitou a avó dela. Daí eu não aguentei. Daí peguei ela esperneando, batendo as perninhas, levei para o quarto para conversar com ela. Daí na hora que chegou lá, eu peguei, não teve jeito de controlar ela, peguei o sapato que estava mais perto assim, dei uma palmadinha nela. E a Nina é assim, ela é branquinha, então qualquer palmadinha parece que é grande. Porque fica bem vermelho. Daí levei ela de volta, abracei ela na cama, no quarto, mostrei para ela por que ela tinha apanhado, brinquei com ela, mostrei para ela o tanto que eu amava ela e quanto foi difícil para mim bater nela. Peguei ela no colo, abracei ela e fui com ela para a mesa. Cheguei lá, minha sogra estava com um bico desse tamanho, porque a vó, vendo o neto apanhar, não dá, não desce, né? Daí ela pegou, a Nina ficou no meu colo, brincou comigo, ela se transformou em outra criança a partir daquele momento, ficou dando beijo, brincando de me beijar. Daí ela falou assim, olha como que o François, ela não guarda raiva, ela acabou de fazer isso, foi lá, bateu nela e olha lá, os dois estão morrendo de amor. Mas é por isso, porque muitas vezes nós corrigimos nossos filhos de forma errada. Mesmo que você não é um pai violento, às vezes você bateu e você não mostrou para o seu filho o motivo real por aquilo que ele apanhou. E depois que você corrigiu ele, você não pegou e demonstrou para ele o tamanho do amor que você tem por ele. E que na verdade um pai que corrige é um pai que ama. A maior educação, o melhor pai, o pai mais maravilhoso é aquele que corrige seu filho, não é aquele que dá tudo. Então a correção, ela faz parte do amor que você sente pelo seu filho, porque você não quer ver seu filho respondão, que você cresça dessa forma desobediente, que ele cresça dessa forma desobediente. Então é uma demonstração de amor quando você vai e corrige seu filho. Talvez eu estou falando aqui de bater de sapato que eu bati na Nina. Você deve estar pensando assim, o pastor vai aparecer esse vídeo em algum lugar, ele vai ser preso. E é verdade, hoje o mundo diz lá fora que nós não podemos corrigir os nossos filhos. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar o mundo, gente. Porque foram aprovadas leis que não permitem que nós corrigimos no amor os nossos filhos. É tão assim, irreal isso, que esses dias eu vi uma palestra do pessoal, como é que chama aquele pessoal que Conselho Tutelar, e a mulher do Conselho Tutelar, ela estava orientando uma família que estava do meu lado, falou, não, você tem que corrigir, mas não pode bater. Eu falei assim, não, bate com amor. E eu queria ler alguns textos aqui para você, para te ensinar como você tem que corrigir seu filho. Talvez você tenha sido um agressor, talvez você não tenha corrigido de forma nenhuma. Você tem poupado seu filho no momento que ele precisa ser corrigido. Eu vou ler alguns textos, não precisa se preocupar aí olhar na Bíblia não, eu vou falar a referência, são todos provérbios, que dá pra gente, que nos ensina a nós corrigirmos de forma correta os nossos filhos. Diz assim, primeiro, aquele que poupa a vara odeia seu filho, mas aquele que o ama tem o cuidado de discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Sabe por que diz vara? Porque é uma coisa delicada, que se você exceder um pouquinho na sua força, talvez no momento de raiva, você exceder um pouquinho, se você usar uma vara, ela vai quebrar. Você não vai conseguir machucar seu filho a ponto de trazer trauma para a vida dele, de espancar ele com uma varinha na sua mão. Por isso que a Bíblia diz vara. É uma correção leve, para que ele possa sentir na dor que ele estava errado e que ele precisa ser uma criança diferente. Outro texto, aquele que poupa sua vara odeia o seu filho. É o mesmo texto, só que está com versão diferente. Mas aquele que o ama o disciplina com diligência e o castiga desde cedo. Provérbios 13, 24. Outro, os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Provérbios 20, 30. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22, 15. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Provérbios 23,
13, 14. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, 15. São todos textos da palavra de Deus, Provérbio de Salomão, que está escrito na sua Bíblia, orientando você a forma certa de você corrigir o seu filho. Corrija, não espanque, não fira seu filho, não faça sangrar seu filho, mas com amor. Se há necessidade de você pegar um Raider, pegar uma Havaiana e bater de leve no bumbum dele, para que ele ou dela, para que ela possa aprender que ela precisa ser uma criança diferente, faça. A palavra de Deus está dando permissão para você fazer isso. Nós estamos sofrendo hoje muito porque os pais muitas vezes não têm corrigido de forma correta seus filhos. Vamos para o terceiro. Pais ignorantes. São pais que resolvem seus problemas sempre através de palavrões, brigas. São pais que acham que tudo pode ser resolvido a partir de uma gritaria. A sua vida é um espelho para o seu filho. Você pode pegar seu filho pequeno e falar um monte de coisa para ele, ensinar um monte de coisa para ele. Se você não viver aquilo que você está ensinando para ele, não vai adiantar de nada. O exemplo, a educação, vem pelo aquilo que você é. Se você é um pai amoroso, ele vai ser uma criança amorosa. Claro, existe a personalidade da criança que também interfere, mas ela vai, mesmo com personalidade forte, ela vai pegar aquilo que existe em você e vai transferir para ela. Então, se o pai não consegue lidar com a situação do dia a dia, é sempre ignorante, sempre vai resolver um problema, sempre na gritaria. Aconteceu algum probleminha lá, foi pagar a conta do restaurante e de repente aconteceu algum mal entendido, já grita, já faz aquele escândalo. Você está dando de exemplo tudo isso para o seu filho. Tem gente que não... Tem um desenho que eu já vi na TV, que é acho que é do Pateta, que quando ele entrava no carro dele, ele sentava no carro dele, ele se transformava. Então ele era normal, quando ele chegava no carro para dirigir, ele se transformava. Tem pais e tem mulheres que são mães que são assim também. Quando entra no trânsito, ele se transforma em pessoas totalmente irritadas, bravas. Acontece alguma coisa, o da frente estava querendo estacionar, deu uma buzinadinha para ele já é motivo de se xingar, já é motivo de falar um monte de palavrão. Então são pais ignorantes que não conseguem lidar com o seu eu e transferem tudo isso para o seu filho. E sabe qual que é o cúmulo do absurdo? Fala tudo isso, age dessa forma. Quando o filho fala um palavrão dentro de casa, ou tem alguma atitude que parece com ele transfere a responsabilidade para a escola. Daí vai lá na escola falar com a diretora. Fala: diretora, meu filho, não sei o que está acontecendo aqui dentro dessa escola, mas ele nunca falou um palavrão, agora ele chegou em casa falando palavrão, tendo essa atitude. Na verdade é o espelho. O pequenininho está olhando para o pai agindo da mesma forma. E quer transferir a responsabilidade para a pessoa, para a diretora, para a escola que ele estuda. Eu queria que você visse um vídeo, a gente vai dar uma paradinha aqui. Um vídeo que fala exatamente sobre isso. É um vídeo de 1 minuto, eu acho que 1 minuto e meio, mas é bem que retrata a realidade daquilo que nós estamos falando. Pais ignorantes. Olha só. Talvez você já viu, mas é importante ver de novo. Começa de novo aí. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong?
vê, a criança faz. É a tradução ali. Então é exatamente isso. Então são pais ignorantes, pais que têm atitudes que transferem para o seu filho isso, né? O vídeo retrata bem certinho isso aí. O quarto, pais dominadores. Na verdade, essa parte do pais dominadores é muito mais forte na vida da mãe. Muito mais forte na vida da mãe. São aquelas mães, acontece também com o pai, mas é mais com a mãe. Até porque existe uma grande diferença na questão do pai e da mãe, né? O pai, na verdade, ele se sente verdadeiramente pai quando a criança nasce. A mãe, na verdade, nos primeiros dias de vida da criança dentro dela, ela já se sente mãe, mesmo sem ela conseguir pegar a criança no colo. Então ela carrega 9 meses a criança ali, mas ela se considera mãe não no dia que a criança está nascendo, na verdade o dia que ela foi concebida. A Tuca é incrível. Quando a Nina veio, né, quando ela ficou grávida da Nina, não fazia, a menstruação dela não tinha atrasado e ela tinha certeza que ela estava grávida. Daí ela pegou, foi no laboratório e pediu para fazer o exame. Não tinha atrasado ainda. Da menina falou assim: mas você não quer esperar? Porque você vai fazer o exame agora, mas você nem sabe, nem atrasou. Ela falou: não, eu tenho certeza que eu estou grávida, eu quero fazer. E ela fez e estava grávida mesmo. Então ela sentiu que estava grávida antes mesmo de evidenciar a gravidez. Então essa é a mãe. O pai, ele é mais razão na relação. A mãe é mais emoção, né? O pai, ele faz o elo de ligação da criança com o mundo. A mãe prepara a criança na teoria para o mundo, porque a mãe é mais emoção, porque a mãe está mais perto da criança. Pode ser ele menino, pode ser ele menina. Agora, quando a gente fala de mãe e quando é menino, esses pais dominadores, principalmente a mãe, é muito forte. E isso traz uma consequência muito grande para os nossos filhos, muito grande mesmo. São filhos que nunca vão conseguir viver, ser ele mesmo. Ele sempre vai ser dependente de alguma pessoa. Na linguagem do mundo, vai ser literalmente um bunda mole, porque ele vive em função da mãe. Tem um menino na casa de recuperação, esse vídeo não pode passar lá de jeito nenhum, né? Que só de eu falar aqui, eles já vão saber quem que é. Não estão não. O pastor perguntou se estão assistindo, não estão não. Mas tem um menino que está lá, ele tem 22 ou 23 anos. A mãe dele faleceu faz uns 4 anos mais ou menos, a mãe. Esse menino, a mãe dele, eu não conheci, porque eu conheci ele agora que está na casa de recuperação. Mas dá de entender que essa mãe era uma mãe totalmente dominadora. Ela cuidava de tudo para ele. Ele ia comprar uma camisa, ele não ia comprar ele. A mãe comprava e trazia para ele. E ele já com 20 anos, 19, 18 anos de idade. Um homem formado. Quem que administrava o dinheiro dele, a carteira dele, era a mãe. Um rapaz formado já. E a mãe cuidando de tudo. Quando a mãe morreu, foi transferido para a avó. Daí a avó fez a mesma coisa que a mãe fazia, dominando ele em todas as áreas. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue resolver nada. Inclusive o pai mora aqui, o pai casou de novo, ele tem um problema com a madrasta, mas casou de novo, está reconstruindo sua vida. E a minha orientação para ele é para que ele não vá morar mais na casa do pai dele, nem da avó. Que ele vá morar na casa nossa de apoio, junto com o Chico, que é o obreiro da casa. Para quê? Porque ele precisa crescer. Porque ele não consegue nada. Ele tem alguma coisa assim, de comprar um tênis, ele não consegue comprar. Ele precisa de orientação de alguém para comprar. Ele tem dúvida de tudo que ele faz, porque a mãe foi dominadora. Tem casais que sofrem a consequência dentro da casa hoje, porque o filho, o homem barbado, está aí e foi dominado pela mãe e trouxe sequela para ele no presente. Então a mulher, quando casa, na verdade, o que ela quer dentro de casa? Quer um homem, que assume o lar. Ela quer um homem que domine sobre o lar, porque é bíblico. Um mantenedor para casa, que seja responsável. E muitas vezes porque a mãe sufocou ele de tanto,
ele não consegue ser esse homem que a mulher almeja que ele fosse. Acaba destruindo até o próprio casamento. Consequências lá de trás, quando a mãe dominava ele. Essa lenda que existe, que na verdade é uma lenda verdadeira, vamos dizer assim, que as sogras não gostam das noras e as noras não gostam da sogra, vem principalmente das mães dominadoras. O cara é um marmanjo, tá lá barbado com o filho, a mãe chega em casa, a primeira coisa que ela vai falar é falar assim para a nora: e daí, você está cuidando bem do meu filhinho? O cara já é criado, já tem tudo na vida, tem a família, e ela está se preocupando lá de como você está cuidando bem, você está dando comidinha certinho para ele na hora certa? Ah, você está lavando bem a roupa dele? Está passando bem a roupa do meu filhinho? Então são mães dominadoras que não conseguem largar o filho. E é bíblico, quando você casa, larga pai e mãe, e você vai viver a sua vida, acabou a relação. E a mãe se intromete tanto que acaba estragando a relação dentro do lar, interfere tanto na vida do casal que acaba prejudicando o casamento, né? Tem um parênteses aqui, uma piadinha uma piadinha cristã. Tem um cara que estava conversando com outro, né? Daí ele falou assim: ah, quando minha sogra morrer, eu quero que a minha sogra seja enterrada de cabeça para baixo. Eu quero que o caixão dela não fique assim reto ou entra numa gaveta. Eu quero que ela fique de ponta cabeça, com a cabeça virada para baixo. Daí o cara falou assim: mas rapaz, então a sua sogra não é crente? Não é crente, mas é por causa disso mesmo. Eu falei: mas por quê? Não, mas nem que eu tiver que pagar 3 lugares no cemitério, eu vou pôr ela de cabeça para baixo. Mas por quê? Não, porque no dia que chegar o arrebatamento, eu quero que ela arrebata, ela vai lá para o Japão. Eu vou aqui e ela vai para o Japão. Eu não quero cruzar com ela nem no arrebatamento da igreja. Então é isso, tem gente que existe essas piadinhas de sogra, é justamente por causa dessas mães dominadoras que não deixam seus filhos crescerem. Gente, deixe seu filho crescer. Seu filho vai andar de bicicleta, deixa, ele vai cair. Na hora que ele cair, você vai lá e acode. Mas ele precisa viver a vida. A gente precisa preparar os nossos filhos para o mundo. Você não é sempre presente na sua vida. Você precisa criar seu filho preparado para ser um homem de verdade. E a mulher da mesma forma. Tem gente que é tão dominadora com as meninas que transfere isso para elas. Sabe o que acontece? Quando a menina cresce, ela quer dominar sobre o marido. No homem é diferente da mulher. O homem, ele se transforma num banana. A mulher, ela se transforma num general. Daí ela quer se sobressair sobre o seu marido, porque ela viu isso dentro da casa dela, que quem comandava era a mulher, e a mulher fazia de tudo para o filho, né, para a filha. Cuidava, zelava, ela comandava tudo, dava tudo para ela. Então a gente precisa, em nome de Jesus, eu sei que eu já falei, tem mais, tá? Não fica calma aí. Agora eu só falei com a mãe, agora eu vou começar a falar com o pai. São tipos de pais que eu tenho certeza que talvez o seu problema não é grave, e você não está diretamente relacionado 100% com um dos problemas que eu falei agora, mas talvez tenha um pouquinho que você está dentro da sua casa que pode fazer toda a diferença se você decidir hoje criar seus filhos de forma diferente. Outro tipo de pai: pais omissos. Nós vivemos numa sociedade hoje, nós estamos passando por uma sociedade hoje diferente dos anos anteriores. Existe a globalização. Uma coisa que acontece no Japão agora, em segundos a gente consegue saber aqui. Existe a internet, que não tinha na nossa geração, quando nós éramos pequenos. Esses dias eu vi um homem falando, um médico, um doutor, psiquiatra. Ele falou o seguinte: que a cabeça hoje de uma criança de 8, 9 anos de idade, o tamanho de informações que ele traz hoje dentro da cabeça dela é mais do que o imperador da época de Jesus. Então alguém que governava uma nação, ele tem menos informação do que uma criança hoje que tem 8, 9 anos de idade, porque as nossas crianças são bombardeadas com informação. É diferente. E nossa forma de lidar com o nosso lar também mudou. Anos atrás, talvez na geração dos nossos avós, a nossa avó não trabalhava.
Ela vivia dentro da casa, ela trabalhava no lar. Trabalhava mais que o homem, na verdade, né? Muitas vezes a gente acha assim, não, que a mulher do lar não faz nada. Faz 1000 vezes mais do que qualquer homem. Então ela trabalhava para o lar, ela cuidava do lar, dos seus filhos, estava próxima dos seus filhos, cuidava da casa. No mundo que nós vivemos hoje, existe a necessidade, porque nós vivemos um mundo capitalista, que tudo que manda é o dinheiro, infelizmente. E infelizmente tudo custa dinheiro também. Então a mulher teve que também sair de dentro do seu lar para poder trabalhar. E a educação dos nossos filhos acabou ficando sem base nenhuma. Às vezes nós deixamos numa creche, daí quando não tem idade mais para ficar na creche, fica na escola um período, no outro período fica em casa. Quem acaba criando os nossos filhos acaba sendo a televisão. E muitas vezes, quando chega a noite, que é o tempo que nós temos para nós cuidarmos dos nossos filhos, para a gente ensinar o caminho certo, daí nós estamos cansados. Daí nós queremos deitar no sofá, esquecer de tudo, inclusive da criança, para começar um novo dia amanhã. Nós nos omitimos como pais e como mães. Isso é muito mais forte na vida do pai. Tem muito pai que acha que a responsabilidade de educação dos filhos é simplesmente da mãe. Tem pai que está torando lá uma briga, ele chega e grita e fala, mulher, vai cuidar lá do seu filho, olha lá o que ele está fazendo. Então ele nunca teve voz para poder educar seu filho, omitiu-se. Permitiu que a mãe desse toda a coordenada e toda a base masculina na formação do caráter, na formação da criança, não existe. Porque a mãe sempre foi a referência para ela, na correção, na hora de abraçar, na hora de fazer um carinho. E o pai, achando que a única responsabilidade que ele tem no lar é de manter o lar, de colocar o dinheiro dentro de casa. Errado, pai omisso. Sabe o que acontece com o pai omisso dentro do lar? No menino, maior índice de problema com o homossexualismo. Não existe a figura paterna, a figura masculina na referência de criação dele, durante a educação dele. Quase todos, se você for vir a fundo, o problema do homossexualismo está ligado à falta do pai no momento que a criança mais precisa. E às vezes a gente acha que a falta do pai é só quando o pai não mora junto, os pais são separados, então o pai não tem a presença todos os dias ali. Pelo contrário, tem muitos pais que moram dentro do lar e são mais omissos do que aqueles que não têm a criança dentro de casa, porque talvez o casamento terminou. Então nós precisamos ter, nós pais, precisamos ter a nossa referência, precisamos mostrar para os nossos filhos que nós existimos e que nós nos importamos. Tem coisa que a Tuca me cobra bastante nisso, que ela fala assim, você vai ter que ir lá jogar bola com o Pedro, porque eu não posso jogar bola, quem tem que jogar bola é você. Ele é o homem da casa, é o Pedro, só tem você vai ter que ir. Então tem momentos, tem dias que eu estou extremamente cansado, mas eu sei que minha responsabilidade como pai é eu ser um pai para ele, mostrar uma referência masculina para ele, para o meu filho. E sabe o que acontece com a menina? A menina vira uma namoradeira que ninguém segura, para não falar prostituta. Por quê? Porque falta o carinho e a presença da figura masculina, ela vai buscar no outro. Então ela não consegue, ela se relaciona com várias pessoas, ela tem vários casos, ela se envolve, cai no mundo de prostituição, porque não existiu a figura masculina dentro do seu lar. Né? Lá em casa, né, a Tuca sempre me cobra isso, né, que as meninas, quando elas desceu a menstruação, que era para mim pegar um buquê de flores e levar para elas, né, para mim presentear as meninas. Então assim, a gente tem que mostrar, nós somos a referência masculina para as nossas filhas, elas têm que se sentir amadas por nós pais, para que elas possam ser supridas toda essa necessidade, para que elas não sejam uma mulher da vida. Então às vezes a gente joga tantos problemas para os nossos filhos, e na verdade quem foi o gerador de problema foram nós mesmos. Muitas vezes porque nós não sabemos, porque nós não buscamos, né? Eu e a Tuca passamos por uma luta muito grande mesmo.
E nós precisamos superar essa luta na educação dos nossos filhos. A Tuca leu livros, mas muito. Ela pesquisava na internet para que todos os nossos filhos, naquilo que nós estamos vivendo, não trouxesse consequência para a vida dos nossos filhos. Tem coisa que nós não sabemos, mas nós precisamos perguntar. E sabe o que me entristece? Muito. Esses dias eu estava conversando com a Tuca sobre isso. Nós somos pastores de criança. Nós não somos o sabe-tudo. Mas o universo de criança é o nosso mundo aqui dentro da igreja. De todo o tempo que nós fomos ungidos pastores de criança, teve 2 ou 3 pais, mães, que vieram nos perguntar alguma coisa com relação aos filhos. E nossa igreja tem 400, o pastor falou, tem 600 pessoas que passam semanalmente por aqui. Será que todo mundo está tudo certo na educação dos filhos? Então, se você não sabe, você está passando por luta, você tem que correr atrás, para você saber e fazer da forma correta, para você não errar na educação dos seus filhos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Estamos terminando. Sobre a ausência dos pais. Esses dias eu ouvi uma palavra de um pastor e ele contou a seguinte história. Olha só o que aconteceu na vida de um menino. O pai era ausente, a mãe era ausente, ninguém cuidava dele, ele vivia assim por ele mesmo. E o diabo, porque o diabo é astuto, e o diabo, o que ele quer mais fazer nas nossas vidas é trazer destruição. Falou para a criança assim, ó, teu pai não ama você, tua mãe não te ama, faz um teste, muda o seu comportamento, você vai ver que eles não vão ligar para você. Esse menino decidiu mudar, então ele era um menino extrovertido, um menino que brincava com todo mundo, e ele se fechou por um tempo. Não teve uma pergunta do pai, uma pergunta da mãe. O pai não chegou, perguntou para eles o que estava passando, o que estava acontecendo. A mãe não chegou, não perguntou. Agiram naturalmente dentro de casa e ele transformou-se dentro do lar. Daí o diabo veio e falou para ele de novo: quer ver? Fala que você vai ficar 3 dias na casa de um amigo. Você vai ficar 3 dias lá, o pai e a mãe não vai ligar para você. Seu pai e sua mãe não vai ligar para você. Daí ele foi, pegou as coisas dele, falou: pai, mãe, eu estou indo na casa do meu amigo, vou ficar uns dias lá. Foi. Passou 3 dias, nenhum dos dois deram um telefonema para ele. Pais omissos. Ele voltou para casa. Quando o pai e a mãe saiu, ele preparou a forca dele, escreveu uma carta. Falou: estou deixando de viver, porque pai, você não me ama. Mãe, porque você não me ama. A vida não tem mais sentido para mim. Se enforcou. Pais omissos. Às vezes isso não acontece no mundo físico para a gente. Talvez nossos filhos, nenhum colocou uma corda no pescoço, mas talvez estão gritando. Estão querendo que você olhe para eles, que você dedique a sua vida para eles, que vocês sejam pais que participem da vida dos seus filhos. Pergunta do seu filho: você sabe quanto que no jornal, não nesse jornal, esse último jornal lá do projeto Sou Vivo no Uso de Drogas, tem lá algumas perguntas para você ver, para avaliar se você conhece ou não seu filho. Depois pega lá para você fazer. Será que você sabe todos os assuntos que estão relacionados ao seu filho? Será que você vive, você participa da vida do seu filho, ou você tem se omitido? Tem dado mais valor em ganhar dinheiro, em ganhar, em conseguir as coisas, conseguir posse. E você está ganhando tudo e está perdendo seu filho dentro de casa, levando seu filho para uma vida de destruição, porque você não tem se omitido dentro do seu lar. Por último, pais liberais. Os pais liberais são aqueles que não existe limite dentro de casa. Criança, às vezes com 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, manda na mãe, manda no pai, e o pai não faz nada e libera para fazer tudo. Ele nunca ouviu um não do pai e da mãe. Nunca colocaram um limite. Você vai ter que acordar esse horário, você vai ter que comer nesse horário, você vai ter que fazer tarefa toda no dia de hoje, não é para deixar para o dia de amanhã. Não existe limite dentro do lar. A criança manda e tudo. O adolescente sai para a festa, volta 4 horas da manhã e está tudo normal. Essa geração é assim mesmo. Todo mundo é assim. O mundo está pregando isso dentro das igrejas. Você quer ver? Esses dias foi um pastor lá, caiu um queixo meu.
Eu nunca tinha pensado nisso. Ele chegou lá na casa de recuperação e perguntou assim: quem aqui é desviado do Evangelho? 90% levantou a mão. Esse problema, principalmente de sermos liberais, está acontecendo dentro das nossas próprias igrejas. Liberal, pode fazer o que quiser, porque o mundo está falando que é assim, vai ser hoje. Não existe limite. Então, lá na casa de recuperação, a gente trata 3 áreas na vida da criança, da pessoa, né, do adulto. Primeiro, espiritualidade. Segundo, trabalho. Então tem que trabalhar para poder comer. E terceiro, regras, disciplina. Tudo tem disciplina. Tem coisa idiota. É idiota mesmo. De coisinha que deixou em cima da cama. Esqueceu em cima da cama, vai pagar a correção socioeducativa. Vai lavar 3 louças seguido. Então lá tudo tem regras. Por quê? Porque a gente está tentando consertar algo que foi destruído pelo pai e pela mãe. Porque o pai e a mãe nunca colocou regras na vida dele. Nunca. Já aconteceu funcionários lá na empresa que o gerente mandou fazer alguma coisa, ele desrespeitou o gerente e falou que não ia fazer coisa nenhuma. Mandei embora. Mas ele é o culpado? Tem sua participação de culpa, mas ele veio de uma criação sem limites. Não consegue ver alguém acima dele. Ele acha que ele pode todas as coisas. Liberais. Então ele acha que ninguém pode falar nada para ele. Não pode impor nada para ele. Lá na casa é um desafio isso, porque quase todos vêm dessa forma da rua. Liberais. O pai nunca cobrou nada. Acha que está tudo certo. E tem gente que faz o seguinte, que tem a ver um pouquinho com a omissão também, que transfere a responsabilidade do pai, não consegue se impor, não consegue ser um pai que coloca regras e transfere para outros. Teve vezes aqui na igreja que a mãe chegou para a gente e falou assim: meu filho quer ir em tal lugar, ele pode ir? Irmãos, e eu e a Tuca, como pastores de criança, o Dani, a Karina como pastora de adolescente, o que nós fazemos é aconselhar. Mas quem impõe, fala para o meu filho que não pode ir. Eu não posso fazer isso. Isso não é meu papel. Meu papel é de orientar. Se for meu filho, se ele for lá para minha casa agora, e meu filho me perguntar se pode ir neste lugar, ele não vai. Mas quem que tem que impor não é o pastor, é o pai e a mãe. Impor limites. Transfere. Então vou pegar e vou levar para casa, vou cuidar em casa. Na verdade é o pai e a mãe que tem que segurar as rédeas, impor regras, impor limites. Esse negócio de ser liberal, isso aí é coisa do mundo, irmão. A gente não pode deixar que o mundo venha fazer parte aqui da nossa igreja, da igreja de Cristo. Que em nome de Jesus você possa entender. Nós falamos aqui de 6 tipos de pais. Primeiro, começando, para a gente relembrar aqui rapidinho: pais rejeitadores, pais violentos, pais ignorantes, pais dominadores, pais omissos, pais liberais. E agora eu queria falar o último, que é o 7º tipo de pais: os pais sábios. Que em nome de Jesus você possa sair daqui como pais sábios. Sabe quem que é o pai sábio? É aquele que coloca em prática o provérbio 22:6, que diz assim: instrui o menino, a criança, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pai sábio é aquele que corrige, mas ama. É aquele que bate, mas vai lá, sopra e mostra o tanto que ele ama. É o pai que dedica a sua vida, não simplesmente ter posse, ter condição financeira, mas de ter uma família estabilizada. É um pai que não vive só de falar, mas que as suas atitudes ensinam muito mais os seus filhos. Jesus veio aqui ao mundo, ele nos ensinou muito mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. E nós precisamos ser pais sábios, agir dessa forma, educar os nossos filhos através das nossas ações. Os nossos filhos veem a gente como referências que realmente vale a pena viver, da forma que vale a pena viver. Precisamos ser pais sábios, educar os nossos filhos dentro da palavra de Deus, não transferir o ensino cristão, a Bíblia, para a responsabilidade somente da igreja. É sua responsabilidade, nós somos só o apoio. Aquilo que o teu filho aprende quando nós vamos lá na salinha lá, teu filho e tua filha, aquilo na verdade é só um reforço.
Quem tem que ensinar a palavra de Deus, quem tem que ganhar o filho para Jesus é o pai e a mãe. E tem pais e tem mães que infelizmente nunca vão ganhar seus filhos, porque não vivem a palavra, porque não demonstra aquilo que Jesus nos ensinou para os seus filhos. Nós precisamos ser pais sábios. Nós precisamos ganhar os nossos filhos através das nossas atitudes. A gente tem que ter um amor incondicional para o nosso filho, saber soltar ele quando for necessário soltar ele, a gente segurar ele quando é preciso segurar, impor limites, ensinar ele. Eu estou com um desafio lá em casa agora. Eu estou ensinando o Pedro a amarrar o cardaço e abotoar a calça. E está difícil, porque ele é canhoteiro igual eu, e canhoteiro faz tudo torto. Então até para um canhoteiro ensinar um canhoteiro é difícil. Mas hoje ele quase aprendeu, quase que ele abotoou a calça sozinho, né? Na próxima ele vai abotoar. Amarrar ele já está conseguindo dar os lacinhos. É importante para isso, para ele. Para mim não é, mas para ele é. De ver o pai dele lá ensinando para ele como que amarra o cardaço, como que abotoa aqui o botão da calça. Pais sábios, a gente precisa ser pais sábios, acompanhar os nossos filhos na escola, estudar com os nossos filhos, né? A Tuca está PhD em educação de criança secular, né? Porque ela já estudou com todos, já estudou com a Maria, estudou bastante com a Rebeca, agora está estudando com o Pedro e ainda tem a Nina pela frente. Esses dias ela falou assim que ela só não tem mais um filho porque ela não aguenta mais ver matemática, história, português. Mas a gente precisa. E lá em casa é dividido, né? Ela ensina português, ciências, e eu sou na parte mais lógica, então matemática é comigo. A Beca que gosta da matemática comigo. Coitadinha, ela até chora. Mas assim, é importante a gente participar na vida dos nossos filhos em tudo que está relacionado à vida deles. É a vida deles, eles estão pedindo para que você participe, seja um pai sábio. Dedique um tempo de excelência para com seu filho. Você chegou cansado em casa? Respira fundo, meu irmão, e dedique esse tempo para estar com seus filhos. Não deixe a televisão educar seu filho, não. Se a educação vir da televisão, seu filho está perdido. Porque lá na televisão vai ensinar que homossexualismo é tudo normal e o pai tem que aceitar. Lá está dizendo assim que o filho pode enganar o pai e a mãe e ele sai ainda por cima das coisas. Não é nem só questão de novelas. Se você pega desenhos, distorcem a palavra de Deus. Seja sábio. Não deixe que a televisão, nem que os desenhos ensine seu filho. Que ele possa o ensinamento vir de você, através das suas atitudes. Para a gente finalizar, eu queria ler aqui, rapidinho, 2 histórias bíblicas, que é referência para nós, de um pai que deu certo, de uma família que deu certo, de uma família que não deu certo. A primeira, sobre a vida de Samuel. Eu vou falar 7 características rapidinho da vida de Samuel. Samuel, havia amor e compreensão entre seus pais. Era um filho ardentemente desejado. Foi reconhecido como herança do Senhor e a Deus foi consagrado. Foi preparado para trabalhar e para servir ao Senhor. Foi treinado a obedecer prontamente. Foi criado na verdade e não tolerava mentira. Samuel. No mesmo texto bíblico, no mesmo livro, tem a história dos filhos de Eli. As características dos filhos de Eli. Estavam na igreja e não conheciam a Deus. Olha só, gente. Isso aqui do passado. Sabe que isso acontece hoje aqui? Eram descontrolados em seus apetites e escandalizavam. Ele não acompanhava as suas vidas. Estava preparado em cuidar do templo e esqueceu dos seus filhos. Ele não agiu sobre a maldade deles. Então ele sabia que eles estavam fazendo coisa errada, mas simplesmente entregou a Deus, desistiu dos filhos. O entregou a Deus aqui, igual, desistiu. Ele não corrigiu seus filhos e com isso desonrou a Deus, sofrendo todas as consequências, morrendo seus 2 filhos e morrendo ele também. Pagou o preço por não saber criar seus filhos. Então aqui a gente tem 2 histórias no mesmo livro da Bíblia, que você possa ser como foi
a vida de os pais de Samuel. Que em nome de Jesus vocês possam ser hoje pais sábios. Amém? Queria convidar você a ficar de pé para a gente poder orar. Se seu filho estiver perto de você, eu queria que você pegasse ele. Mesmo se ele não estiver perto, eu queria que você sentasse próximo a ele. Se o seu filho não estiver, amém. Nós vamos estar orando da mesma forma. Se ele estiver aqui, eu queria que você realmente estivesse próximo do seu filho. Queria que nessa noite, agora, em nome de Jesus, eu não preparei esse momento de oração, Deus está me falando agora. Eu queria que em nome de Jesus, você tivesse um concerto com a sua família. Os filhos com os pais e os pais com os filhos. Para os filhos, talvez tudo que eu falei aqui, você falar, é verdade, eu sou assim. Talvez seu pai e sua mãe não estão aqui, você já é um adulto, um barbado. Fala, eu sofri bastante consequência mesmo, eu fui tal pessoa dessa forma, porque realmente meu pai errou comigo. Se seu pai não está aqui, e tua mãe também não está aqui presente, você vai fazer um concerto com Deus agora. Que em nome de Jesus, que tudo aquilo que seus pais erraram com você, seja agora consertado. Em nome de Jesus. Deus vai fazer algo tremendo nessa noite. Talvez seu pai nem está vivo mais, nem sua mãe, mas você entendeu que ele errou com você durante essa ministração. Você vai liberar perdão diante de Deus para o seu pai e sua mãe. E você não vai viver mais pelas consequências dos erros do seu pai. Você vai ter uma vida diferente de agora para frente. Tem um menino na casa, esse eu posso falar o nome porque eu sempre uso ele, o Tony. O Tony, ele sofreu a questão do homossexualismo, ele já testemunhou aqui na igreja, porque o pai dele foi ausente na vida dele. E um dia na casa ele sentiu um desejo muito grande, o pai dele só humilhou ele, o pai dele nunca passou a mão no rosto dele, o pai dele nunca dirigiu a palavra para ele para abençoar, só para amaldiçoar. E um dia ele entendeu que ele precisava, para ser curado de todas as coisas dentro dele, ele precisava liberar perdão ao pai dele. E o pai dele estava numa cama no hospital com câncer, em fase terminal. E a gente não tinha condições de levar ele até lá. Eu falei assim, Tony, você vai consertar agora diante de Deus, cara. Agora, em nome de Jesus, você vai levar o seu pensamento a Deus e vai pedir perdão a Ele perante o Senhor. Ele fez isso. Passou uma semana mais ou menos, o pai dele faleceu. Ele não conseguiu ver o pai dele em vida, mas ele liberou perdão para o pai dele. Então um milagre de Deus aconteceu na vida do Tony quando ele decidiu fazer isso. E eu tenho pedido para Deus assim, de forma maravilhosa, para Deus corrigir a vida daqueles meninos em tudo que precisa ser corrigido. E parece que Deus tem levado sempre a corrigir relacionamentos pais e filhos. No sábado, um menino recebeu a ligação de uma mãe que ele nunca teve relacionamento com a mãe abandonou quando ele nasceu. E a mãe ligou para ele e ele pediu para a mãe ir lá visitar ele. Há 3 anos mais ou menos ele foi estar com a mãe, ficou um dia com ela, nunca mais voltou a falar com ela. Almoçou, ficou na frente da televisão, a mãe não dirigiu uma palavra para ele. E ele tem essa ferida muito grande com a mãe. E no sábado a mãe ligou para ele. E na hora que ele desligou o telefone, ele falou para ela, mãe, vem na visita, eu preciso falar com você. Na hora que ele desligou o telefone, ele ficou extremamente amargurado, triste. Ele falou que ele estava preocupado porque ele não sabia qual seria a reação se a mãe dele realmente fosse para a casa de recuperação. Daí eu falei para ele, cara, Deus é maravilhoso. Eu fiquei com vontade de chorar na hora. Porque o que Deus está possibilitando a ele é um conserto. Não importa, a tua mãe não tinha sabedoria. E talvez hoje você está precisando ouvir essa palavra. Sua mãe não sabia como lidar com você. De repente você apareceu uma vida e ela não tinha o mesmo discernimento que você está tendo hoje, de poder educar seu filho da forma correta. E ela errou com você, e teu pai errou com você. E foi isso que aconteceu com ele. Eu falei, Deus está te dando uma chance, cara, de você crescer em Deus nessa próxima visita. Deus vai derramar um poder tão grande, um amor tão grande, que você não tem pela sua mãe hoje, que você vai ser fora do normal. É o que você está precisando para você sair daqui um grande homem de Deus. E talvez essa palavra é para você também. Talvez você não foi criado pelo seu pai, talvez você não foi criado pela sua mãe. Talvez você tenha mágoas dentro de você por causa disso, erros que o teu pai e tua mãe cometeram com você.
Talvez você é pai, mãe, seus filhos estão aí, você entendeu que você está errando na criação dos seus filhos. Você vai hoje liberar perdão para os seus filhos. E os filhos vão liberar perdão para os pais, que até então estavam vivendo de forma totalmente diferente daquilo que nós aprendemos nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai fazer um conserto na sua vida agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Ó Pai querido, eu quero que o Senhor faça, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça um milagre muito grande nessa noite. Ó Deus, eu quero que o Senhor libere, Senhor, perdão, ó Pai, na vida dessas pessoas. Eu sei que as mágoas, aquilo que aconteceu no passado são coisas grandes, ó Deus, que humanamente falando nós não conseguimos liberar esse perdão. Mas o Senhor está nos chamando nessa noite, ó Pai, para que nós possamos ter um conserto com os nossos pais, para que nós possamos viver não segundo os erros que eles fizeram nas nossas vidas, ó Pai, mas que possamos viver agora de forma diferente, sabendo, ó Deus, que eles erraram, mas nós não vamos errar. E que toda mágoa, que toda cicatriz, toda ferida que foi aberta no passado, agora em nome de Jesus vai ser cicatrizada. E nós vamos poder, ó Deus, sair daqui leves, sabendo que nós perdoamos os nossos pais pelos erros que cometeram nas nossas vidas. Ó Pai, eu quero te pedir perdão agora de forma especial para os meus filhos, ó Deus. E eu creio, ó Pai, que todo mundo agora está fazendo isso, pedindo perdão para os filhos, porque nós erramos com os nossos filhos. Ó Pai, quantas vezes, ó Pai, eu tenho me omitido dentro do meu lar, ó Deus. Quantas vezes, ó Deus, eu não tenho dado carinho suficiente, às vezes pensado no trabalho, pensado até mesmo no ministério, e deixado de lado um pouco os nossos filhos, ó Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar transformando a minha vida de hoje para frente, ó Pai. Que eu possa ser um pai sábio, ó Deus. Que eu possa lidar com todas as situações das nossas vidas, ó Pai. Que eu possa dar amor, que eu possa mostrar para eles a palavra, que eu possa ensinar os meus filhos na palavra dentro da minha casa. Que eu possa, ó Pai, em nome de Jesus, ganhar os meus filhos para o Senhor Jesus. Que eles possam conhecer verdadeiramente o Senhor através da minha vida, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, que todos os erros que eu cometi, ó Pai, que talvez trouxe alguma sequela na vida dos meus filhos, que o Senhor possa agora, ó Deus, de forma maravilhosa e milagrosa, que o Senhor possa estar cicatrizando, ó Deus, e que elas possam ser crianças, pessoas, jovens, adolescentes, adultos, ó Deus, que realmente amam o Senhor, ó Pai, e que estão livres porque receberam a educação certa, correta de um Pai sábio. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada família aqui, ó Deus, que o Senhor possa estar derramando o seu óleo sobre a vida desses lares aqui representados, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar fazendo um grande milagre nessa noite, ó Deus. Muda, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra possa ficar gravada no nosso coração nessa noite, ó Deus. Que nós possamos lembrar dessa data, ó Deus, desse 7 de maio, ó Deus, de 2012, onde nós fizemos uma aliança com o Senhor, que nós seremos pais melhores, onde nós ministramos, nós derramamos, nós entregamos todas as mágoas, todas as feridas que estavam dentro de nós, e perdoamos os nossos pais, ó Deus, pelos erros que eles cometeram conosco. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, as famílias, não só da igreja, dessas pessoas que aqui estão, mas das pessoas que estão lá fora, que estão padecendo, ó Deus. Quanta gente lá fora não sabendo educar o filho, perdendo seus filhos para as drogas, para a prostituição, para uma vida criminosa, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, eu possa usar as nossas vidas para alcançar essas famílias. Que nós possamos, ó Deus, ministrar essa palavra na vida daquelas pessoas que estão lá fora, que estão padecendo, que não estão sabendo lidar com situações dentro da sua casa, mas que o Senhor possa estar nos usando grandiosamente, ó Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra possa frutificar dentro do nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus de milagres. Que Deus abençoe agora cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.